Olá a todos, eu me chamo João Pedro e agora eu vou estar apresentando aqui meu trabalho de iniciação científica sobre o monitoramento e testes em bancos de dados relacionais. Então, dando início, a gente tem que dar uma introduzida em que esse projeto se baseia, que são o Movimento Ágil e o Extreme Programming. O Movimento Ágil foi um documento que foi produzido por diversos pesquisadores, e pessoas que mexem com software nos anos de 2001, que aborda diversos métodos ágeis como o Extreme Programming, sendo o Extreme Programming ou XP um método com foco em agilidade e qualidade de software, que é apoiado pela simplicidade, comunicação e feedbacks. E isso é a base para o nosso projeto, porque ele busca um desenvolvimento veloz, menos suscetível a erros, com menos refatorações e consistentes com o problema apresentado. E como a gente pode alcançar esses objetivos em uma modelagem de dados? Então surge aí outro método, que é o TDD, em que a gente tem três etapas principais, sendo a etapa vermelha, onde a gente vai criar testes para a nossa aplicação. Então esses testes vão ser criados baseados nos problemas que a gente tem, e eles vão falhar aqui. Então, por isso que ele é vermelho. A gente vai passar para a etapa verde, em que a gente vai desenvolver a aplicação e vai conseguir passar esses testes, né? Então, o nosso objetivo nessa etapa é passar os testes, e depois a gente tem uma pequena etapa ali de refatoração, que a gente vai tirar linhas duplicadas, métodos extras, enfim. E por fim, a gente vai ter a nossa aplicação aqui finalizada e de acordo com o problema apresentado, né? E o que a gente tem de vantagens, né? A gente consegue uma modelagem aqui, nesse caso, altamente testada e menos custosa. E a gente consegue aplicar isso em diversos aspectos de uma modelagem ou até mesmo da remodelagem, né? Como os nomes dos atributos e das entidades, os tipos e as restrições, os relacionamentos entre as próprias entidades e as principais formas normais, né, que a gente pode estar procurando obter em um banco. Bom, falando então um pouco da metodologia que eu estive utilizando, a gente tem quatro etapas principais, sendo a primeira delas a elaboração de um problema, em que a gente vai criar um possível problema, né, um possível questionamento que a gente quer resolver. O segundo, a elaboração de testes, então aqui é a nossa etapa vermelha do TDD, em que a gente vai criar os testes, eles vão falhar. Seguida pela terceira etapa, que a gente tem a elaboração das próprias modelagens, né, onde a gente desenvolve duas ou três modelagens ali que atendem o problema, para a nossa etapa final, a gente realmente testar e validar que essas modelagens estão aceitas, a etapa verde ali e a etapa de refatoração do nosso TDD, né? Aqui eu tenho uma imagem mais representativa de como funciona todo esse fluxo. A gente começa aqui na nossa esquerda com a elaboração do problema. Depois de elaborado o problema, a gente passa a elaborar os testes em cima do problema apresentado. Aqui tem três exemplos. O CPF deve aceitar números, os atributos devem utilizar o menor espaço de armazenamento, a data deve ser válida, enfim. Depois disso, a gente tem dois caminhos possíveis, que a gente pode elaborar a modelagem aqui em cima, né? E a gente pode vir aqui por baixo, que nesse caso a gente não pode, porque a gente não elaborou a modelagem. Então a gente vem aqui para cima, elabora as modelagens, aqui tem um exemplo que eu fiz, né, que eu elaborei três modelagens, e aí a gente vai pegar essas três modelagens e aplicar esses testes que a gente criou aqui e vai validar para ver se eles estão passando, né, ou seja, a fase verde do nosso TDD. Então, como resultados, a gente tem modelagens consistentes com problemas altamente testadas, né, como foi apresentado lá no Extreme Programming, que a gente busca isso, uma modelagem veloz, e também a gente tem baixos riscos de fatorações, ou seja, a gente tem menos custos monetários, menos custo de esforço, de tempo, de equipes ou pessoas, né? Com isso também a gente consegue observar pontos fortes e fracos de cada modelagem que a gente fez e documentar esse processo, né, para que próximos engenheiros ou pessoas que são entusiastas, querem mexer nessa área, possam estar utilizando essas documentações, né? Então, algumas conclusões aqui é que a gente tem modelagens coerentes de acordo com os nossos problemas apresentados. Então, as modelagens sempre vão ser de acordo com o que a gente necessita. A gente tem a vantagem, né, de aplicação dos testes, então a gente vê como o TDD é aplicado e como ele é efetivo nessa área, e também a gente tem a documentação desse processo, difundindo todo o conhecimento que a gente obtém, né, nessa modelagem, nessa etapa com o TDD de testes e com o Extreme Programming e a metodologia ágil sendo bases para esse nosso projeto. Então é isso o meu projeto. Obrigado pela atenção.